Nascido nos Estados Unidos, Robert Andrews Millikan foi um físico experimental que não se convenceu com a explicação dada por Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Isso porque, para ele, haviam provas irrefutáveis que diziam que a luz era, sim, um tipo de onda, enquanto que a explicação de Einstein sobre o efeito fotoelétrico sugeria que a luz se comportava como partícula. Sendo assim, Millikan decidiu iniciar um projeto que durou quase 10 anos, tudo isso para provar que Einstein estava errado. Tanto a radiação de corpo negro de Max Planck quanto o efeito fotoelétrico do Albert Einstein tinha seu resultado derivado da média de muitos eventos. Na prática, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: Max Planck não olhou para o corpo negro e analisou uma única partícula ali para analisar o seu comportamento e dali tirar o seu resultado. Na verdade, ele tirou o seu resultado da média do que estava acontecendo com muitas partículas. De maneira análoga, Albert Einstein ele não pegou uma única partícula de luz, um fóton, e jogou contra um objeto para analisar ali o efeito fotoelétrico. O que ele observou, na verdade, era a média de muitos eventos acontecendo ali no efeito fotoelétrico. Então Millikan decidiu levar a física experimental para um outro nível. Ele sabia que a mecânica quântica tratava de coisas muito pequenas. Então ele pensou que se ele observasse coisas similares, muito pequenas, ele conseguiria talvez chegar a conclusões que fossem mais coerentes que as propostas por Albert Einstein com o efeito fotoelétrico. A grande questão agora é: o que Millikan poderia observar em uma pequena partícula? Na época, a carga elétrica já era conhecida, mas não havia muita clareza sobre a sua essência. E para a gente entender melhor esse assunto, vamos fazer um rápido experimento. Para esse experimento, que você pode fazer em casa e provavelmente você tem todos os materiais, nós vamos precisar de papel, pode ser papel higiênico, uma caneta com corpo de plástico e uma torneira despejando água. Quando nós pegamos a caneta e aproximamos da água, nada acontece. Mas a gente pega o papel e a caneta e esfrega os dois. Ao esfregar os dois, os físicos sabiam que ambos ficavam carregados. Esse procedimento nós chamamos de eletrização por atrito, que nós aprendemos lá no nosso terceiro ano. Um fica positivo, outro fica negativo. Mas neste caso não importa quem fica positivo, quem fica negativo. O interessante é que quando a gente aproxima a caneta próxima à água, dessa vez a água ela sente uma atração pela caneta. E observe o seguinte: visualmente nada na caneta mudou. O que mudou deve ser algo tão pequeno que é imperceptível para os nossos olhos. A água é uma substância especial. Nós chamamos ela de substância polar. Ela é tanto atraída pelo positivo quanto pelo negativo. Como eu disse, o papel e a caneta, um fica positivo, outro fica negativo, mas não importa qual que seja, desde que eles estejam carregados, ao aproximar da água, a água vai sim ser atraída por eles. No caso, é bom a gente aproximar a caneta, isso porque a caneta ela tem um formato que favorece essa atração, diferente do papel, que é uma coisa um pouco mais difícil de controlar. O que Millikan queria desvendar e que poderia provar se Einstein estava ou não correto com relação ao efeito fotoelétrico era se em um objeto carregado, como por exemplo a nossa caneta, a quantidade de carga ela é uma variável contínua ou discreta. Qual é a diferença entre os dois? Uma variável contínua ela pode assumir qualquer valor. 1, 1,25, 2,75, 3,004, ela assume qualquer valor. Já as variáveis discretas, que elas são presentes na mecânica quântica, elas têm restrições e por conta disso existe um passo. Como por exemplo, pode ser de 2 em 2, então a quantidade de carga ela vai variar de 2 em 2, 2, 4, 6, 8 ou de 1 em 1, 1, 2, 3... Quando a gente encontra restrição, alguns valores não são permitidos. Por exemplo, se ela vai de 1 em 1, eu nunca vou ter uma quantidade de carga de 1,5, ok? Então, se a carga fosse uma variável contínua, Millikan estava provando ali que coisas muito pequenas seguem a física clássica, a física que todo mundo já estava acostumado. Mas se a carga fosse uma variável discreta, ou seja, existe um passo, certo? Dando ali uma restrição, Einstein estaria correto. Mas por que Einstein estaria correto? O que Millikan tinha em mente é que coisas muito pequenas se trata de mecânica quântica para Einstein e Max Planck. E se ele conseguisse mostrar que algo muito pequeno, como a carga elétrica, era realmente algo contínuo,
ele estaria dando evidências de que coisas muito pequenas não seguem a teoria quântica de Planck e de Albert Einstein até então. Essa ideia ela está baseada na questão de que a gente não consegue enxergar a carga, então a gente está assumindo que ela é muito pequena. Quando eu esfregava a caneta com papel e eu via que visualmente nada mudou, eu aproximava ela da água e eu via que a água era assim atraída agora pela caneta depois que ela era esfregada pelo papel. Então a carga ela é algo muito pequeno e ela é tão pequeno que na ideia de Millikan poderia sim ser considerado algo tão pequeno que possa ter ali os efeitos quânticos caso eles existam. Millikan apostava na ideia de que ele teria um resultado contínuo e provaria que Einstein estava sim errado. Vamos ao experimento. Millikan construiu todo um equipamento que ficou conhecido como experimento de Millikan, onde ele observava a movimentação de pequenas gotículas suspensas no ar com a presença de um campo elétrico. Isso pode parecer complicado no início, mas é bem mais simples do que parece. O equipamento desenvolvido por Millikan consiste em um recipiente, onde a tampa e a base desse recipiente é feita de metal e elas estão conectadas às extremidades de uma bateria. Isso faz com que tanto a tampa quanto a base fiquem carregadas com a mesma voltagem lá, com a mesma diferença de potencial da bateria. Ou seja, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, gerando dentro desse recipiente uma região com campo elétrico. Relembrando o nosso ensino médio, uma bateria ela tem o seu potencial positivo e negativo. Se a minha tampa está conectada ao potencial positivo, isso significa que a tampa ela está carregada positivamente, enquanto que a base estaria carregada negativamente, como se tivesse muitos elétrons sobrando ali. Quando eu coloco algo carregado nessa região, se essa coisa tiver uma carga negativa, a gente deve lembrar que os iguais se repelem. Então esse objeto ele vai ser repelido pela minha base porque minha base está negativa. Da mesma maneira que os opostos se atraem, ele vai ser atraído pela tampa porque a minha tampa está positiva. Isso vai fazer que quando eu coloco um objeto negativo dentro dessa região, ele vai subir. Millikan foi ainda mais genial na construção do seu equipamento. Entre a bateria e a tampa e a base do recipiente, ele colocou uma chave como se fosse um interruptor. Esse interruptor permitia ele inverter o potencial, fazendo com que a tampa ficasse negativa e a base ficasse positiva, e também desligar o potencial, deixando totalmente neutro, cortando a conexão com a bateria. Com isso, ele conseguiria brincar com qualquer coisa carregada dentro desse recipiente, fazendo ele subir ou descer. E tem um detalhe, essa coisa de desligar a bateria também seria muito importante, porque além de ele brincar com a parte relacionada à eletricidade, né, o potencial elétrico, a carga elétrica e tudo mais, era fundamental analisar o objeto que tivesse ali dentro caindo bem lentamente, né, por conta da força da gravidade, porque além das forças relacionadas à carga elétrica, se tudo tivesse desligado, o que aconteceria com o objeto lá dentro? Ele iria cair por conta da força da gravidade. A ideia do experimento está quase pronta, só que precisamos fazer duas considerações muito importantes. A primeira delas é: o que colocaríamos dentro desse recipiente para que possamos analisar? Obviamente não pode ser uma caneta carregada. Isso porque a caneta ela é muito pesada e ela cairia muito rápido. E mesmo que a gente colocasse um potencial muito forte, ou seja, uma força elétrica, dificilmente a gente ia conseguir fazer a caneta subir. Então a gente precisa colocar um objeto muito leve, com a massa muito pequena, para que a força elétrica seja forte o suficiente para fazê-la subir quando o potencial ali for favorável e a conexão tudo mais com a bateria, certo? Então Millikan ele pensou o seguinte: eu tenho que colocar algo bem pequeno. E também, se essa coisa fosse bem pequena, ela teria uma quantidade de carga bem pequena, o que facilitaria enxergar se ela é ou não quantizada. A ideia inicial de Millikan foi jogar gotículas de água, só que ele teve um problema com as gotículas de água porque elas evaporavam e ele não conseguia analisar elas a tempo. Então ele mudou de gotículas de água para gotículas de óleo. Então ele joga ali pequenas gotículas e analisa essas gotículas carregadas até então, se elas subirem, descerem pela força da gravidade quando está desconectada da bateria, subirem quando o potencial for favorável a subir, ou descer de forma mais rápida quando, além da força da gravidade, o potencial ainda puxa ele para baixo.
Essas 3 configurações eram presentes no experimento de Millikan. Só que, para ele observar essas gotículas, era necessário fazer uma outra mudança no equipamento, porque essas gotículas seriam tão pequenininhas, tão pequenininhas, tão pequenininhas, que seria muito difícil de ver. E então ele acoplou ao recipiente um microscópio, onde esse microscópio estaria focado em ver as gotículas caírem. Para finalizar, só precisamos entender como Millikan fazia para colocar as gotículas de óleo dentro do recipiente, a qual ele ia ali analisar através do microscópio. Para isso, ele usava um equipamento chamado borrifador, pulverizador ou atomizador. Esses 3 nomes é tudo a mesma coisa. Só que se ele pulverizar gotículas diretamente dentro do recipiente, a quantidade de gotículas que iriam aparecer seriam muitas e isso iria atrapalhar a medida, porque ele não conseguiria focar ou se concentrar em uma ou outra gotícula. Então, o que ele fez foi uma mudança no equipamento, onde ele fez um pequeno furo na tampa e criou um recipiente acima da tampa. Assim, ele pulverizava as gotículas no recipiente de cima e algumas passava para o recipiente de baixo através desse pequeno furo e ali ele conseguiria focar em uma ou 2 gotículas e fazer as medidas das gotículas caindo e das gotículas subindo, dependendo ali de como ele coloca o campo elétrico na tampa e na parte de baixo do recipiente. Agora eu preciso fazer algumas considerações com vocês que são muito importantes sobre o experimento. Basicamente, essa montagem já é o suficiente para a gente executar e obter os mesmos resultados que Millikan. Só que Millikan, o experimento original de Millikan, ele foi um pouco mais além. Até porque ele estava navegando por um território desconhecido e ele precisava ter cuidado para não ter nenhuma interferência. Então todo esse experimento, o original ele tem algumas modificações, como por exemplo, a região onde ele observa o tubo, ele estaria imerso dentro de um óleo, certo? Que iria impedir interferência externa, mecânica externa. E o detalhe principal que é diferente é o seguinte: nessa região de cima, onde a gente pulveriza o óleo, no experimento de Millikan original, ele colocou uma luz de raio-x para que essa luz carregasse as gotículas de óleo, porque ele estava querendo provar que Einstein estava errado. Então, qual era a ideia dele? Se tem uma gotícula de óleo e o raio-x ele bate na gotícula, de acordo com Einstein e o efeito fotoelétrico, ele estaria arrancando um elétron. E se essa incidência fosse quantizada, ou seja, ele estivesse usando luz para carregar as gotículas, se a forma como as gotículas estivessem carregadas fosse quantizadas, isso significa que a luz também seria quantizada, porque foi a luz que carregou as gotículas. Mas se a forma como a luz se apresenta ali carregada fosse aleatória, ali fosse qualquer valor numérico, a carga, como a gente falou no início, isso provaria que Einstein estava errado. Então ele colocou uma luz de raio-x para carregar as gotículas, usando o princípio de funcionamento do efeito fotoelétrico, já que a luz de raio-x ela bateria na gotícula e arrancaria um elétron. Só que, na prática, hoje a gente sabe que não precisa da luz de raio-x, porque o próprio funcionamento do pulverizador faz com que a gotícula, antes de sair do pulverizador, ele tenha um pequeno atrito com o mecanismo do pulverizador e ela já cai dentro do recipiente carregada. Então a gente não precisa da luz de raio-x. Tá? Essa é uma consideração muito importante porque quem faz física, quem vai para o laboratório e vê esse experimento vai perceber que a gente não utiliza luz de raio-x. Agora que entendemos o funcionamento do experimento de Millikan, a análise dos dados não é tão difícil. Basicamente, Millikan observava as gotículas caindo através da força-peso e também ele conseguia adicionar, usando a bateria, as tampas e a base, colocando carga na tampa e na base, ele conseguia adicionar a força elétrica. A relação entre essas duas forças, através da segunda lei de Newton e algumas outras considerações, permitiram Millikan chegar numa expressão matemática que mostrava, que calculava a quantidade de carga em cada uma dessas gotículas, dessas pequenas gotinhas de óleo ali dentro. Basicamente, o ponto principal de toda a análise que ele fazia, o que ele observava de verdade, eram as gotículas caindo e ele determinava a velocidade com que elas caíam. Quando estava caindo com a força-peso somente, né, com a força da gravidade, ou quando ele adicionava ali a força elétrica, fazendo elas caírem mais rápido ou subirem contra a força da gravidade. Essas velocidades eram fundamentais dentro da sua expressão matemática, que permitia ele determinar o valor da carga de cada gotinha. Só que depois que ele determinou o valor de carga de várias gotinhas, ele fez isso durante anos, ok? Várias medidas.
Ele percebeu que a carga que se apresentava nas gotinhas, ela tinha uma espécie de múltiplo, certo? É como se, num exemplo, é como se uma gotinha apresentasse carga 3, outra gotinha apresentasse carga 6, outra gotinha apresentasse carga 12, outra gotinha apresentasse carga 27. Então ele começou a reparar que existia uma relação. Ele percebeu que existia sim um valor fundamental, um valor mínimo para a carga. E isso provava que Einstein estava certo, ia contra aquilo que ele esperava. Ele esperava que ele ia achar qualquer valor aleatório, mostrando sim que a carga era contínua. Só que não. Ele achou valores que eram múltiplo de um valor específico, de um valor fundamental. Esse valor que ele encontrou nada mais é do que a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quando uma gotinha estava carregada, ela podia ter, por exemplo, 2 elétrons a mais, 3 elétrons a mais. E isso vai dar sempre um múltiplo da carga do elétron. Você não pode ter meio elétron. E isso validou sim que Einstein estava certo com relação ao efeito fotoelétrico e a quantização da luz. Resumidamente, o experimento de Millikan foi o que determinou o valor da carga do elétron. Esse resultado inesperado para o Millikan reforçou as ideias do Einstein e, graças a esse reforço, Einstein recebeu o Prêmio Nobel em 1921. Millikan ficou um pouco contrariado, mas ele também ficou muito feliz por ter descoberto algo sensacional. Até então, ninguém sabia qual era o valor da carga do elétron. E em 1923, ele também recebeu o Prêmio Nobel pelo mesmo trabalho. Após os estudos de Millikan, as coisas estavam começando a fazer sentido para a mecânica quântica. Mas foi justamente entre o Prêmio Nobel de 1921 de Einstein e o Prêmio Nobel de 1923 de Millikan que Compton publicou a respeito da colisão entre ondas e partículas. Então eu te convido a clicar nessa bolinha e se inscrever no canal para não perder o nosso próximo vídeo e também a dar uma passadinha lá no nosso site de educação gratuita. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!